Oiê, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast aqui do A Vida Medicina, onde a gente conversa sobre medicina, estilo de vida e saúde no geral. Meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou médica e psicóloga e vou conduzir essa conversa aqui muito especial, gente. Hoje é um dia especial e para mim é um dos marcos assim desse podcast e das minhas redes sociais como um todo, na verdade, né? Eu acho que estou na internet e criando conteúdo já há quase 7 anos. Tenho vários marcos, assim, né, nesse processo todo, e hoje, com certeza, é um deles. É um dia onde eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente, para a gente falar sobre medicina, sobre tecnologia, sobre coisas importantes e assuntos que eu sei que a gente gosta, eu sei que eu gosto, vocês gostam, por isso que vocês me acompanham por aqui também. Então eu queria apresentar para vocês a Natália Cabrini, que é a nossa convidada especial no episódio de hoje. A Natália Cabrini é diretora de estratégia de mercado e comunicação na Wolters Kluwer, com formação em administração de empresas e especialização em negócios na área da saúde. A Wolters Kluwer é provedora do UpToDate. Sim, gente, a provedora do UpToDate. E a gente vai falar um pouco sobre tecnologia em saúde. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada por estar aqui hoje, por participar desse episódio com a gente. Conta mais um pouquinho pra gente sobre quem você é, o que você faz e como que a gente pode enriquecer esse bate-papo com o nosso pessoal aqui. Primeiro, obrigada, Thaís, prazer estar aqui contigo, e é uma honra para a gente também, Ai, é que legal. experiência também nova de a gente estar aqui numa plataforma diferente, a gente acho que faz um pouquinho parte do DNA da nossa companhia, né? Te contar um pouco mais que quem é a Walters, né? Bom, primeiro, eu sou Natália, é, sou administradora, como você disse, sou mãe da Maria Luísa e sou apaixonada pela área de educação e de saúde, né? Passei mais de 20 anos da minha carreira trabalhando como consultora na área de estratégia e há 6 anos fui convidada a fazer parte do time da Walters para a gente justamente trazer mais novidades aqui para a região, para a América Latina. Então, hoje no meu escopo, além do Brasil, eu cubro também outros países da América Latina. Quem é a Walters? Né? A Walters é uma empresa novinha, criada lá em 1830. Thaís, Nossa! nascemos como uma editora de livros, óbvio, em diferentes áreas de conhecimento, né? E uma dessas áreas de conhecimento, saúde. Uma das companhias que a gente também é dona, e eu ouso apostar contigo que você estudou em algum livro da nossa editora, que é a Lippincott. Uhum. Ouso, já que você estava me falando da formação. A gente faz parte da história de muitos médicos aí nos últimos anos. A Walters, além de ser dona da Lippincott, a gente tem outras soluções que acompanham a vida do médico ao longo da sua carreira, né? E a vida do médico é uma vida de estudo, né? E a gente quer sempre estar junto nessa jornada de estudo do médico. Então, a gente está presente desde lá do momento quando o médico está se preparando, está na faculdade, está comprando seus primeiros livros, olhando seus guias de anatomia, até quando ele começa a ter os primeiros contatos também com os pacientes, ainda na faculdade. O UpToDate está presente já em algumas faculdades aqui no Brasil, eu diria até mais que algumas, assim, a gente tem uma presença Uhum. relevante nas faculdades aqui no Brasil, e depois a gente acompanha o médico e os outros profissionais de saúde dentro do universo do hospital, né? Então, no dia a dia, profissionais usam o nosso produto para se manter atualizado, né? Daí o nome, UpToDate. UpToDate tem 30 anos, a gente celebrou 30 anos, foi no ano passado, e essa história de 30 anos acompanhando os médicos a se manterem atualizados com última evidência na área da saúde. Né? Que bacana. Gente, assim, o meu público aqui, Natália, ele é muito diverso, né? Então, eu tenho muitos vestibulandos de medicina que me acompanham, tem estudantes de medicina e tem médicos já formados, né? Para quem é estudante de medicina e já é médico, com certeza conhece o UpToDate, com certeza tem o UpToDate como um desejo de consumo, de ter ali, tipo, de fácil acesso e tal, porque a gente sabe que é realmente uma das fontes mais confiáveis no mundo, inclusive para criação de diretrizes, de atualização, né?
Quem é vestibulando de medicina talvez não saiba muito bem o que é, e aí eu acho que é legal a gente só introduzir também isso, porque com certeza vai fazer parte do seu dia a dia também quando você estiver na faculdade de medicina, né? Quando você entrar e começar a estudar. Mas basicamente é isso, o UpToDate realmente é muito importante e relevante na nossa formação. Na minha faculdade a gente tinha acesso também dentro do hospital, e sempre que a gente tinha dúvida em relação ao que fazer, ou qual o tratamento mais atualizado sobre determinado protocolo, a gente sempre consultava o UpToDate. E isso é uma coisa que traz muita segurança para nossa atuação também, né? De a gente estar consultando uma fonte segura, confiável, né? E super atualizada. Isso dá, assim, fico muito feliz que você já utilizou a nossa solução e está falando o que a gente, assim, acho que um grande compromisso que a gente tem, né, assim, primeiro é um produto que tem mais de 30 anos, a gente foi evoluindo ao longo dos 30 anos. O que dá essa segurança, né, para o estudante ou para o profissional de saúde que está ali no hospital, está num pronto atendimento, ou está no consultório, quando tem um momento que ele precisa tomar a decisão. O UpToDate, ele tem ali uma base de dados, mas são dados, sínteses de evidência, então, tem resumos que são feitos por mais de 7.500 médicos, que são médicos com PhD, são médicos que têm que estar clinicando, não pode fazer parte do corpo do UpToDate se você não está no dia a dia em contato com o paciente, e a gente quer crer que a gente ajuda os médicos em alguns momentos, né? Então, quando você está estudando, e aí você tem dúvida, mas quando você está muito apertado de tempo, ainda assim você precisa tomar decisão. Então, a gente fala que menos de 1 minuto, e isso é contado, tá? Thaís, a gente acompanha todas essas estatísticas, de menos de 1 minuto, você consegue encontrar a informação que você precisa dentro de mais de 25 especialidades. Acho que isso faz muita diferença, tanto para o médico que já atua, mas para quem está entrando, que assim, a vida do médico é muito difícil. Eu não sou médica, Thaís, você pode, mas a gente acompanha, lógico, faz uma série de conversas com os médicos, e assim, você está com uma vida, você está com um paciente que às vezes está com dor, que tem ao lado um familiar que está também bastante, às vezes até alterado, né, porque está vendo o ente querido ali em uma situação de sofrimento, e aí você precisa saber o que você pode fazer. E aí é nesse momento que a gente se propõe de estar junto com os médicos, né? Uma das coisas que é interessante a gente ver assim, ó, normalmente quando a gente faz busca dentro do UpToDate, a gente vê o seguinte: mais ou menos 1/3 das decisões dos médicos, eles mudam as decisões. 50% fala assim, poxa, bacana, que bom, estou indo no caminho correto, vou continuar aqui com esse protocolo, vou continuar aqui com essa prescrição, me sinto confortável. Os outros 20% falam assim, não, quero manter a decisão que eu tinha, independente do que está sendo recomendado. Então, assim, no final do dia, a decisão sempre vai ser do médico. Mas, assim, a gente saber que em 80% dos casos, no mínimo, eu estou ajudando a falar, olha, segue em frente, ou melhor mudar, quem puder, tiver a oportunidade de experimentar, acho que vale muito a pena. O que a gente ouve é sempre o seguinte, comecei a usar, é tão reconfortante ter essa ajuda que eu sempre uso nos bons e às vezes assim, nos momentos mais difíceis, quando eu estou ali na frente do paciente, né? Eu costumo até comentar assim nas minhas redes sociais, Natália, que não é vergonha nenhuma a gente precisar consultar, né, essas plataformas, assim, e é muito melhor você se certificar da conduta que você vai tomar, da decisão que você vai tomar, do que fazer alguma coisa com dúvida ou com uma certa incerteza, assim. Então, às vezes, mesmo na frente do próprio paciente, eu ainda falo, olha, eu vou checar aqui a informação, eu vou checar o protocolo, porque isso, na verdade, eu acho que traz muito mais segurança para minha atuação e para o paciente que está sendo assistido por mim também, dele ver que, assim, estou me preocupando com essa assertividade, né? Ter isso à mão é muito importante, né? A gente tem um trabalho, um estudo que foi feito aqui dentro do nosso grupo, que a gente avaliou assim,
qual é o grau de velocidade em que a atualização na área de saúde acontece. E aí, um dado que, assim, que é muito impactante, né, e corrobora o que você acabou de falar. Assim, em cerca de quase 80 dias, é como se eu tivesse reescrito boa parte dos protocolos, eu tenho novas evidências científicas que ficam disponíveis Uhum, para a comunidade de saúde. Ou seja, é impossível você saber de tudo, assim, porque ainda assim você tem que ter vida pessoal, uhum. você tem que você está estudando, você tem que ir para escola, né, você ainda vai assistir aula, e aí você ainda vai estar com o paciente. Então é impossível, é humanamente impossível ter essa capacidade de se manter totalmente atualizado. Daí que acho que entra o papel da tecnologia, né, para ajudar a Uhum, gente. Para exatamente. ajudar a gente nesses momentos, mais difíceis. Exatamente. Aproveitando esse gancho, então, queria te fazer uma pergunta aqui. Como que você acha que o acesso a essas informações confiáveis e atualizadas contribui na rotina dos estudantes de medicina? Você acha que é importante também os próprios estudantes já irem se apropriando desse acesso a essas informações? Sim, eu acho que, o que a gente tem visto, Thaís, e aí, assim, como eu cubro a América Latina, a gente vê, hoje esse tipo de plataforma, solução como a nossa, sendo usada de maneiras diferentes, né. Então a gente vê algumas escolas, alguns estudantes usando como preparação para discussão de caso, e o próprio professor dentro da faculdade faz o seguinte, ele cria lá um caso com um paciente, com tais sintomas, e aí ele joga o problema para ser feito um trabalho individual, um trabalho em grupo, e uma das soluções que está ali disponível para os estudantes é o up-to-date. E eles Uhum. começam a pesquisar e discutir o caso. Então, assim, pode ser feito de maneira muito prática, muitos estudantes usam para falar assim, o que é relevante para eu me aprofundar dentro da minha área de especialidade, assim, mais avançado, sei que quero aprofundar meus conhecimentos em oncologia. E aí ele usa o up-to-date, por exemplo, para ficar plenamente atualizado do que são as últimas novidades do tema que ele está estudando. É possível fazer isso também. Uhum. Uma outra solução que a gente tem trabalhado com as escolas e com os estudantes, existe um aplicativo Anki, onde é possível ser feito fichas, anotações de estudo. O UpToDate está interligado ao Anki, então é Hum, possível você puxar essa informação dentro da plataforma Anki e usar ali para sua ficha, por exemplo, de estudo. Dando aqui algumas ideias, por exemplo, a gente tem uma série de figuras, né? Você pode usar para fazer uma apresentação, para fazer um trabalho, a uhum. gente tem vídeos, e aí talvez uma solução que daí eu acho que, mas aí eu acho que é mais talvez para o ponto de cuidar, de atenção, é quando a gente começa, o estudante começa a fazer atendimento, e aí ele Uhum. precisa dar instrução para pacientes. A gente tem lá mais de 400 folhetos preparados em português para serem disponibilizados para o paciente. Então, assim, Que além de você bacana. analisar, prescrever, colocar ali o teu protocolo, você pode também dar essas informações para o paciente, para quem tem acesso. Então, algumas vezes, mas são muitas as soluções que existem ali dentro. Te dei aqui Muitas só algumas coisas. ideias que a gente tem Uhum. visto, né? Muito completo, né? Dá para usar, na verdade, em vários momentos acadêmicos, independente da fase que você esteja vivendo dentro da medicina, né? E, Natália, assim, a gente tem vivido uma era, assim, que tem se difundido também muita desinformação, infelizmente, né? Muita desinformação. Muita gente tem muito acesso a vários tipos de conteúdo, então a gente fica assim, poxa, será que isso aqui é verdade? Será que não é, né? Ou no que eu devo acreditar? Infelizmente também a gente tem visto o surgimento de muitos profissionais que têm condutas duvidosas, ou que criam protocolos duvidosos, né? Tipo, o médico tal, criador da metodologia tal, e aí você fica assim, gente, poxa, né? Uhum. Eu queria saber de você o que que você acha assim sobre a aplicação da medicina baseada em evidência científica, sabe? Como que isso realmente contribui para a prática clínica do médico e para a segurança do próprio paciente, né? Acho que esse é um pouco a base,
comecei aqui contando um pouco da história de onde a gente nasceu dentro do universo da produção científica, né, então, assim, a gente tem plena convicção de que, assim, é fundamental ter um conteúdo de alta qualidade, conteúdo que ele é analisado por pares e que tem medição, né, do grau de efetividade da conclusão daqueles trabalhos. Todo o conteúdo que está dentro do UpToDate, dentro de outras soluções que a gente tem da Waters, a gente usa, a base tem que ter evidência científica, tem que ser algo comprovado. Está comprovado, a gente vai, inclusive, mostrar ali qual que é o grau de evidência. Ela tem alto grau, tem um grade alto, tem um grade médio, olha, tem alguma evidência, mas ainda não tanto. Existe isso, e é importante a gente saber, né? A gente vive num mundo extremamente complexo, e como a gente estava falando, que atualizações diárias. Então, é importante também, quando você está tomando decisão, muitas vezes você não tem todos os elementos para tomar decisão, não só na medicina, em todas as áreas de trabalho. E aí você toma a melhor decisão a partir de informação confiável e a melhor informação precisa naquele momento. É isso que a gente se propõe. Acho que esse é um pouco a natureza de onde a gente nasce, por isso a gente é tão cuidadoso, por isso que, assim, fazer parte do corpo editorial do UpToDate, muitas vezes é um sonho para aquele estudante ou para aquele médico que quer seguir na vida acadêmica, porque, assim, existe um rigor enorme antes de a gente colocar lá uma sugestão, que pode ser uma linha. Então, a quantidade de verificações que foram feitas são enormes. A gente está falando um pouco de tecnologia, acabei e estou voltando um pouco, volto empolgada agora do encontro de líderes que a gente teve, que a gente discutiu muito inteligência artificial, né, Thaís? E aí, assim, qual que vai ser o papel? E aí, assim, a nossa grande aposta, né, que, assim, é importante você ter e aplicar inteligência buscando inteligência artificial para buscar otimização de tempo, otimização de recursos, mas, assim, um ponto fundamental, que é onde a gente está trabalhando, e a gente está fazendo alguns pilotos dentro do próprio UpToDate, é que a informação seja altamente confiável. Porque, assim, a nossa proposta, um logo da Waters, né, que a gente tem, assim, when you have to be right. Então, quando você tem que estar certo, não dá para errar. E naquele momento eu preciso tomar a melhor decisão possível, dadas as informações que eu tenho disponíveis naquele momento. As evidências que eu tenho disponíveis naquele momento, acho que são as mais efetivas ali para aquele caso. Acho fundamental. É óbvio que existe essa concorrência que você falou, né? Porque você imagina, a gente está falando do mundo científico, e aí muitas vezes aparecem essas pessoas com essas especialidades especialidades que a gente nunca ainda ouviu não falar. entendeu, ainda nunca Exato. ouviu falar, exatamente. Mas acho Eu, que faz parte desse mundo complexo que a gente está falando, né? Assim, acho que não eu tem como acho evitar. muito, eu acho muito complicado, assim, né? Que é o que eu falei, o acesso à informação, ele é importante, óbvio, né? A democratização da informação, mas é isso, às vezes as informações acabam caindo, né, em outras mãos, enfim, e aí cada um faz o que quer com aquelas informações e acaba. Eu acho que a gente acaba tirando um pouco até o paciente do ponto central do nosso cuidado, assim, né? Então tem muito médico que acha que quer inovar e aí quer criar esses protocolos e acaba tirando o paciente desse ponto central de cuidado, assim. Isso eu acho que desde que eu me formei sempre foi uma das minhas maiores preocupações, assim, que é sempre realmente estudar a fundo, ler protocolo, aplicar o protocolo quando é aplicável. Eu acho que a gente também não pode. A inteligência artificial é extremamente tem sido importante no nosso dia a dia. Eu acho que vai ter cada vez mais importância, o acesso à tecnologia também, mas a gente também não pode pensar que quando a gente está atuando com pacientes, a gente está lidando com vidas, né? E que a gente precisa ter o nosso lado humano também, de pegar tudo isso que a gente tem disponível, interpretar, lapidar tudo isso para a gente poder aplicar o melhor cuidado para aquele paciente que está na nossa frente. Você tocou um ponto aqui que assim, é um dos pontos que a gente, toda vez que está pensando em melhorar os nossos produtos, lançar produtos novos,
que acho que não é nenhuma tendência, mas é uma necessidade que é importante olhar o tratamento humanizado. Cada Uhum. vez mais a gente, e é importante isso para os estudantes de medicina, para os médicos, né, que assim, a população vai crescendo, os recursos vão ficando escassos, e a gente tem menos tempo, a gente vê a pressão dentro dos em relação aos médicos para ter que atender mais gente em o Uhum. menor tempo possível. E aí, nesse momento, muitas vezes você acaba, e aí você tá no atendimento, e você tem que fazer muitas coisas. Você tem que fazer anamnese, você tem que entrar no prontuário eletrônico, você tem que entrar com a informação do paciente no prontuário eletrônico, depois você tem que olhar para o paciente, você tem que fazer uma análise, uma avaliação clínica, você volta, você coloca de novo no prontuário eletrônico a informação, daí você vai prescrever e depois Aí você tem tem que que informar examinar esse o paciente, paciente. examinar, e aí depois aí assim, depois que você fez o diagnóstico, você ainda vai prescrever alguma coisa ou vai dar alguma informação para o paciente para que ele volte para casa, porque assim, o cuidado só vai acontecer se você conseguir transmitir o que é necessário para o paciente e ele se conscientizar, né, que o Perfeito. papel do paciente é fundamental. Então, assim, nesse processo, como todo, às vezes, assim, a gente falou de um montão de coisas aqui. Quando a gente fala dessa jornada, esse olhar, né, o olho no olho, essa capacidade de conseguir dedicar o tempo para olhar e muitas vezes ver o não dito, é um treino muito importante quando você está com o paciente, para você, né? E Extremamente. aí é onde eu acho que a tecnologia também entra, tem o seu papel. Então, poxa, eu estou com dúvida, rapidinho, menos de um minuto, por quê? Porque daí me libera mais minutos para olhar e para ouvir a conversa, né? Para fazer Uhum. a anamnese mais completa. Essa tendência a gente tem visto cada vez mais, assim, tanto as escolas quanto os hospitais com essa preocupação importante de ter esse tempo para que, assim, liberar tempo para que o médico possa olhar no olho do paciente e fazer uma boa consulta ali, fazer um Uhum. bom atendimento, que esse tempo depois seja usado para que o paciente compreenda bem, porque assim, nesse momento que ele compreende bem, ele vai fazer o que o médico está recomendando, e aí de verdade você vai ter o desfecho positivo. E aí a Thaís está no teu dia a dia e tal, mas muitas vezes, quantas vezes a gente não faz alguma conversa com alguém, e aí você vê que a pessoa está correndo tanto, que ela não conseguiu te dar atenção, que daí você volta e consulta outro médico. Sim. Ou você volta e pergunta para a vizinha, assim, não é isso que Uhum. você quer, né, no atendimento, que você vai melhorar a qualidade e segurança do paciente. É, Exatamente. esse papel da tecnologia, a gente sempre olha e fala assim, quanto tempo o médico vai levar usando uma solução nossa? Tem que ser pouco. Por quê? Porque ele tem que, na verdade, ter tempo para o paciente, Uhum. né? As empresas que fazem prontuário eletrônico, ali onde você coloca as informações sobre o paciente, sobre aquele atendimento que você fez, mesma coisa. Quanto mais eu conseguir automatizar, melhor. Por quê? Porque eu libero tempo, que é um recurso extremamente escasso e valioso, para ter esse olhar para o paciente, né? Esse é o universo, o mundo que a gente é o objetivo nosso Uhum. final. É assim, eu quero saber no final qual o desfecho, eu quero melhorar a vida daquela pessoa que entrou em contato com aquele médico. E é por isso que a gente tem as nossas soluções. Que bom seria se todos os médicos pudessem desfrutar de tudo isso, né? A gente sabe É. que, infelizmente, no dia a dia, por conta da correria, enfim, tem muitos serviços médicos que cobram, inclusive, produtividade mesmo, né? Então, de você ter que, na verdade, você precisa mostrar mais volume de atendimento até do que qualidade mesmo de atendimento, que é uma pena, né? Então, assim, isso é uma briga minha e uma coisa que eu falo muito nas redes sociais, que é realmente sobre a importância da gente ter esse tipo de cuidado, da gente ter esse tipo de olhar em relação aos pacientes, sabe? Acho que o paciente tem que estar sempre no ponto central mesmo de todo esse cuidado, tanto na responsabilidade, tipo, técnica,
acadêmica, né, de você, como a gente já falou aqui, de você ter acesso a conteúdos de qualidade, conteúdos confiáveis para a gente poder atuar na prática, quanto essa parte de realmente você ter um olhar voltado para o paciente, de você conseguir ter tempo para escutar. Enquanto você estava falando, eu estava até lembrando que quando eu estava na faculdade, durante toda a faculdade, durante todo o internato, a gente tinha prontuário eletrônico, computador, todos os atendimentos que a gente fazia, a gente registrava no computador e tal. Quando eu fui trabalhar no meu primeiro trabalho, que foi numa UBS aqui em São Paulo, a UBS era antiga, tinha 30 anos o prédio lá, Você bem estava no antiga no papel. papel. Isso em 2021. Era prontuário manual, era tipo uns calhamaço assim de prontuário. E aí eu lembro que o gerente veio falar pra mim assim: "Ó, você registra aqui no prontuário". Aí eu lembro que eu olhei e falei: "Na mão? Eu vou ter que fazer tudo na mão?". Aí ele assim: "É, o computador não chegou ainda aqui". Eu tô falando de 3 anos atrás, né? Assim, 2021. Aí eu, putz, tá bom. E aí eu falava, meu, mas eu vou demorar muito tempo pra escrever, sabe? Tudo. E aí você começa, aí eu ainda. Na época eu falei assim: ah, por isso que os médicos têm letra feia, porque você tem que escrever rápido. E no SUS são consultas de 15 minutos, então eu tinha que escrever rápido, e eu tinha que examinar, tinha que olhar o paciente, enfim, né? E aí, no final do ano passado, os computadores chegaram, menina. Os computadores, os famosos Foi computadores. uma emoção, foi uma. Teve. Foi um negócio assim, tipo assim, foi quase festa, a gente quase comemorou, sabe? Estourou um champanhe, porque os computadores estavam lá, computador, impressora, tipo, um negócio bem tecnológico. E aí, quando eu comecei a atender com o computador, eu achei tão esquisito, porque eu achava assim, tipo, gente, mas eu fico digitando, daí eu não consigo olhar pro paciente, porque eu tenho que digitar, e aí eu fico assim, eu falava, nossa, tá me atrapalhando. Eu comecei a achar que o computador me atrapalhava ali naquele momento. E também porque lá onde eu tava, eles fizeram o favor de colocar, tipo, computador e impressora na frente e eu quase não enxergava o paciente do outro lado. Eu tinha que ficar esticando a cabeça assim para enxergar. Depois eu pedi para arrumarem a sala, tirar a impressora da mesa e tal, e depois eu consegui ir me readaptando a usar o computador e às vezes até digitar, tipo, olhando para o paciente mesmo, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, que é esse não conseguir olhar para o paciente, sabe? A gente sabe que os pacientes, eles são muito carentes, né? Eles são carentes disso, eles são carentes de olhar, de toque, então, às vezes tem queixa que às vezes não precisa examinar, mas eu sei a importância que é eu simplesmente tocar no paciente, sabe? E eles saem assim de forma totalmente diferente. Então, é isso, as tecnologias são muito importantes, fazem parte do nosso dia a dia, vão fazer parte cada vez mais. Eu só espero que a medicina não vire aquelas cabines eletrônicas onde você entra e fala queixa, Eu sintoma também, tantos dias. olha, eu também acho que não, eu acho que não, assim, a gente vê, claro, que a gente, por exemplo, telemedicina, né, que é outra coisa que é outra tendência importante. Cresceu, veio para ficar, mas ela veio para ficar em alguns momentos que a gente tem Uhum, visto, e aí isso em todos os lugares, do mundo, assim, muito utilizada para o momento de triagem, mas em algum momento os hospitais, agora pós-pandemia, todos estão pedindo, hospitais ou médicos do uhum, consultório estão pedindo para que o paciente falar. Outro tema só, talvez, assim, que reforce isso, assim, pós-pandemia, os casos de aumento de casos que tem mais vulnerabilidade de saúde mental aumentou demais, né, no sim. Brasil e no mundo todo. Uhum. É, e, e parte disso é porque faltou o olhar, faltou o toque, a gente ficou doente mentalmente, assim, né? A gente ficou carente, muito mais carente. Então, se já existia antes, agora isso então Sim, está muito mais exacerbado, né? Então, de novo, tecnologia aqui é para ajudar. Vamos liberar tempo para ter tempo para cuidar de gente, né? Que é o exatamente. objetivo, acho que de todo mundo que vai fazer algum curso na área de saúde, é porque primeiro gosta de servir, gosta de cuidar, né, e Gosta gosta de de tirar o gente, né? sofrimento, gosta de gente. Exato. Então, quando a gente fala: "Por que que você fez? Por que que você escolheu?". "Ah, porque em algum momento na tua vida você se sente muito grato, porque alguém te tratou muito bem,
ou porque você não gosta de ver o sofrimento, você quer tirar o sofrimento, naturalmente teu desejo de servir, de cuidar. E aí você quer ter esse tempo da tua vida, né, da tua carreira, porque o médico Uhum. vai atuar aí em quantos anos? 50? Normalmente é o tempo de vida do médico Sim. no Brasil, é isso, né? São quase 50 anos na atuação. É para cuidar de gente. Então a tecnologia entra para isso. É assim que a gente vê o nosso papel, né? Perfeito, Natália. Natália, é muito legal conversar com você para a gente já ir quase encerrando, né? Eu sei que o papo é muito bom, a gente poderia ficar horas aqui. Eu queria pedir para você algumas dicas, assim, que você pudesse dar para quem está acompanhando a gente aqui. Dicas para a gente aprimorar justamente tudo isso, essa qualidade no cuidado que a gente está falando, né? A qualidade da nossa prática clínica no dia a dia. E como que isso pode ser aplicado já desde o começo, assim, para quem está entrando agora na faculdade, né? Como que a gente pode fazer para a gente estar sempre aliado a isso e até para a gente contribuir também. Eu me sinto muito responsável em partes, assim, como eu tenho contato com muita gente no país todo, né? Tem gente de outros países que me acompanham também. Eu me sinto um pouco responsável por ajudar a construir uma outra era, assim, na formação do ensino médico, sabe? Por falar tanto sobre essa questão de humanização, acho que por eu ter feito psicologia antes também, então eu vejo muita importância disso. Eu falo bastante sobre a minha especialização, que é medicina de família e comunidade, que é até uma especialização que não é ainda muito conhecida, e eu tenho tido um retorno muito bacana disso, de pessoas que falam, nossa, eu não conhecia MFC, mas agora também quero trabalhar com MFC, também quero trabalhar com atenção primária, então eu me sinto um pouco responsável por isso. E aí eu também queria pedir, no meio disso tudo, dicas para você, que você acha que a gente pode dar para o pessoal que acompanha a gente, para ir construindo essa prática clínica com qualidade e sempre aliado a esses nossos valores que a gente tem em comum, que é estar aliado a um conteúdo baseado em evidência científica, conteúdo com qualidade, né, e um conteúdo confiável. Eu falei Eu, muito, ficou clara a minha não, mas pergunta? não, é uma pergunta difícil de responder, mas acho que assim, olha, se eu fosse pensar, né, algumas coisas que a gente tem ouvido fora e vivido, né, nos últimos anos, pensando como companhia, trabalhando sempre muito próximo da área médica, acho que fundamental para quem está na carreira é entender que uma vez que você escolheu a medicina, você vai estudar sempre. É a carreira que mais é a área onde os profissionais mais estudam. Não existe, assim, no mundo, tá, gente? Não é só no Brasil. Não existe médico que não estude sempre, porque é um mundo que está o tempo todo com mais conteúdo, com conteúdos que são duvidosos, e como que a gente tira a dúvida? Estudando. Então tem que gostar de estudar e estudar sempre. Acho que é outra coisa que talvez aqui mais para aqui para os médicos no Brasil é que a gente, assim, o que a gente está vendo, né? Nossa população, a gente tem 200 milhões, de 210 milhões de habitantes, universo de médicos hoje quase 560 mil médicos no Brasil, e, e em 2027, hoje entram no mercado de trabalho 37 mil médicos por ano. Em Certo. 2027, vão entrar 65 mil médicos por Vai ano dobrar. no mercado de trabalho. Isso. Quer dizer o seguinte, não é só estudar por estudar, é estudar porque você vai se diferenciar nesse mercado, né, no mercado de trabalho, pensando, né, porque é um trabalho, mercado de trabalho, e aí você vai conseguir criar sua clientela, conseguir estágios nos hospitais, no, mais que tenham mais equipamentos, com os médicos mais renomados, para que você crie teu histórico, crie tua carteira de clientes. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, única, estude, goste de estudar, porque, assim, hoje é necessário, e, assim, 27, que já é amanhã, né, a gente está Hum, falando daqui 3 anos, hum. vai dobrar praticamente a quantidade de médicos que vão entrar no mercado de trabalho brasileiro. Então,
quem que vai se destacar? Aquele que faz, eu acho que assim, a vocação, né, esse dom, eu falo que é um dom, isso naturalmente faz com que as pessoas gostem, e aí faz teu olho brilhar. Tudo que faz teu olho brilhar, você faz com tanto amor que aí você tem um destaque na tua profissão. Mas não é só amor que ajuda você ser Uhum. bem-sucedido numa carreira. Manter-se atualizado não vai ser escolha, não é assim, agora, esse ano eu vou deixar de ir em tal congresso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essa especialização, não vou fazer esse curso, não vai mais ser possível, porque assim, com a pressão de entrada de mais gente boa no mercado de Uhum. trabalho, se você não se atualizar, o risco é você deixar de dar informações ou de dar o atendimento adequado para o teu paciente. E aí tem um efeito de bola de neve, né? Sim, Exato. e aí você vai ficando para trás. Então, acho que essa é uma dica, e assim, é um compromisso que a gente tem, né? Por que é tão importante? Porque você precisa estar atualizado. Nós temos algumas soluções que podem auxiliar a comunidade médica, mas eu entrando, você está entrando você falou que muito público jovem entrando nesse mercado da medicina. Entre com amor e com muito estudo, e assim, vai ter mais conteúdo para estudar, e vai ter que estudar mais, e sempre, porque está chegando muito mais gente, e muita gente boa. Exatamente. Exatamente, Natália. Isso eu falo muito também. Isso que você falou sobre o brilho no olho é uma coisa que eu acredito muito, assim. Eu acho que o brilho no olho, ele é o combustível, né, pra gente continuar em movimento aí. Mas acho que é isso, é continuar estudando, continuar se aprimorando, né? E sempre, sempre, sempre tendo o nosso paciente no centro do cuidado. Então, eu acho que quando a gente tem esse senso de responsabilidade, a gente consegue realmente tomar as melhores decisões pensando no cuidado, no bem-estar, porque afinal de contas a gente trabalha com vidas, a gente lida com vidas, né? E a gente tem que ter sempre isso em mente. Natália, queria te agradecer muito. Acho que foi muito bacana, foi muito produtivo. Espero que a gente tenha conseguido ajudar outras pessoas também a incentivar. Acho que um dos meus papéis também é isso, é motivar, incentivar. Apesar da gente saber que vai dobrar aí o contingente de médicos no mercado, não Exato. desistam dos sonhos de vocês, porque se você tiver amor pela medicina, realmente você vai sim se destacar e vai fazer um bom trabalho e vai se sentir realizado com isso profissionalmente, porque, né, a gente precisa também dessa nossa realização profissional. Bom, prazer meu também. É, espero ter contribuído. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as nossas soluções, a gente falou muito aqui do UpToDate, mas a nossa empresa é o Walters Kluwer. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês como a gente consegue ajudar aí na formação e no dia a dia da medicina no Brasil e no mundo. A gente está no meio de uma... E ela está sendo feita por um tempo, os próximos 3 meses, já faz 3 meses que a gente, em março, com a epidemia da dengue, não sei se você está sabendo, mas o UpToDate, a gente abriu todo o conteúdo de arboviroses. Hum, Então, se os alunos ou médicos forem lá no nosso site, uptodate.com, e digitarem ali na barra de buscas dengue, todo o conteúdo está aberto, então você não que precisa ser legal. assinante. Então, isso Ótimo. já está assim, tá acontecendo faz 3 meses. Todo mundo que eu sei que tem rede e tal, e assim, aqui é o que me faz acordar todo dia com brilho no olho para trabalhar aqui para a empresa. A gente vai estender esse acesso por mais 3 meses, até setembro, porque a gente viu a alta relevância dessas buscas e a alta correlação entre buscas, tópicos e o que está acontecendo com os casos de dengue. Então, não sei, eu sei que como o teu canal é perene, não sei se vale aqui, mas Vale, com certeza vale. queria, não sei se você quiser divulgar, puder divulgar no teu Instagram, alguma coisa assim, a gente tá pedindo, assim, a gente fez uma parceria colaborativa com o CONASENS, né, que é o Conselho
secretarias municipais, eles ajudaram a gente a fazer essa divulgação. E faz parte do programa que eu mais adoro dentro da Walters Cooler, que é o Best Care Everywhere. Então, estou Uhum. te pedindo aqui um favor também. Se você achar Claro. relevante, tiver interesse, se a gente puder divulgar, te ajudar, a gente super agradece, porque é uma coisa que daí toca o coração de todos nós que trabalhamos aqui no UpToDate. Então, Nossa, com tá certeza. aberto aí por mais 3 meses. Fiquei Que super bom. feliz, a gente conseguiu renovar isso essa semana, então estou te dando aí em primeira mão, acho que vai sair na mídia, acho que já na semana que vem, mas eu queria, se puder, ajudar a gente a divulgar, tem ajudado bastante, o uso está alto, as taxas, os casos estão reduzindo, ainda bem, Sim, março tivemos pico, reduzimos, mas ainda estão altos, estão sim. bem acima, né, do que é o considerado normal. Então, por isso a gente está renovando aí, deixando os conteúdos abertos por mais 3 meses. Então, se puder divulgar dentro da tua rede, a Com gente certeza, adoraria, tá? com certeza. Então, Então, muito obrigada mais uma vez, Natália. Seja sempre muito bem-vinda quando quiser voltar aqui para a gente conversar mais sobre medicina, tecnologia, informação, enfim, vou estar sempre aqui à disposição, tá bom? obrigada, Thaís, foi um prazer. Obrigada a você. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Não esquece de escrever na caixinha aqui embaixo o que é que você achou, de compartilhar esse episódio também, porque é muito importante o Spotify entender que vocês acham esse conteúdo relevante quando vocês compartilham esse episódio com outras pessoas ou compartilha lá no Instagram, marca aqui a gente pra gente saber também que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e incentivar a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo episódio ou lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!